Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tem uma ilustre visita. Uma honra lhe receber aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Meu nome é André Guerreiro, sou ortopedista e estamos juntos aqui para fazer mais um Fala Meu Doutor. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar junto com vocês. Perfeito. Pessoal, quero deixar um recado muito importante para você que está me assistindo. Aproveita, já se inscreve no YouTube, se inscreve em nossas mídias, curte esse vídeo, porque dessa forma a plataforma que você está assistindo entende que nós somos relevantes. E aí apresenta esse conteúdo para mais pessoas. Além disso, eu também gostaria de explicar que todos nós aqui somos médicos. Porém, eu, doutor André, hoje estamos fazendo o seu papel, somos o seu interlocutor. Então faremos perguntas que você gostaria de fazer. Para nos ajudar nesse projeto, é importante que vocês mandem os questionamentos através do Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, qualquer mídia que você queira. Queremos lhe ouvir. Então, hoje temos a honra, né, a grande honra de receber o grande colega, né, um prazer estar aqui para entrevistá-lo junto com o Robaldo, Dr. Henrique Isaacson. Ele é médico urologista, né, foi formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, urologista formado pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em cirurgia e doutor em comportamento e saúde pela UCPEL e professor da Universidade Federal de Pelotas, sendo membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Seja bem-vindo, doutor Henrique, é um prazer estar aqui contigo, é um prazer te entrevistar, estar junto com o nosso querido colega aqui, Robaldo. É um prazer estar aqui falando contigo e passo a palavra para ti. Muito bem, pessoal. Não preciso dizer que eu me sinto em casa, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Hoje na posição de entrevistado. Muito legal estar aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Hoje temos muitos assuntos pela frente. Exatamente. Henrique, vamos começar pelo que a gente sempre quer saber, né? Quando a gente vai num profissional, vai no médico ou alguém da área da saúde, né? Me conta um pouquinho da tua história como médico. Como é que essa história começou? Da onde que tu tirou a ideia de ser médico? Como é que foi essa tua história aí desde o início da concepção dessa ideia de querer ser médico? Então, André, assim, eu me criei vendo meu pai. Tá? Meu pai é urologista também e desde o início da faculdade, né? Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a acompanhá-lo. Então, o caminho da urologia, ele foi mais ou menos que é o natural, né? Desde o primeiro ano eu entrava em cirurgia com ele, ajudava ele a fazer as cirurgias, então foi assim um caminho que quase que assim, literalmente ao natural, não é? Aquilo que a gente mais conhece a gente acaba gostando, e foi isso que me chamou a atenção na urologia. Claro que teve alguns momentos que teve outras especialidades que eu cheguei a pensar, vou fazer, mas sempre especialidades cirúrgicas, sempre foram as especialidades que passaram na minha cabeça. Com que idade que tu te definiu assim? Não, eu acho que eu quero ser médico, assim. Quero ser que nem meu pai. Eu entrei cedo na medicina, entrei com 17 anos, tá? Mas eu não fui assim, desde pequenininho eu queria ser médico, não. Foi bem naquele ano do vestibular que eu disse, não, eu vou fazer vestibular na medicina. Foi meio assim na última hora, nos 45 do segundo tempo, que eu decidi que ia ser médico. Até aquele momento, eu sempre gostei muito de história, sempre fui bem né, dedicado nos estudos, eu era bom aluno, mas gostava de tudo que era matéria, mas eu era muito bom em história. Então, até achava que eu ia mais para esse lado, história, direito, mas assim, no último ano, é bom isso aí, eu gosto, né, vou seguir o velho. Foi nesse ano do vestibular mesmo que eu mudei. Não, legal. E quando claro, ele já imaginou que tu fosse talvez querer urologia ou tu acha que não? Ele nunca forçou, sabe? Realmente foi ao natural, mas me convidava para cirurgia, né? Aquele convite acaba sendo, né, uma coisa que te ajuda e te abre portas, né? Isso acaba te abrindo portas. Deve ter sido muito legal para ele também, né? Foi muito legal, André. Assim, ver o filho sendo a mesma carreira do pai. E né? vou te dizer assim, que quando eu voltei, porque eu saí para fazer residência de urologia longe, quando eu voltei a gente operou ainda um bom tempo junto. A gente trabalhou operando juntos 7 anos. Tá? Foram fantásticos esses anos que eu e o pai operamos juntos. Às vezes a gente brigava, eu quero fazer isso, não, faz assim. Mas a gente se acertava bem, né? Meu pai é uma calma em pessoa, eu sou um pouco mais agitado, a gente se dava bem.
Pois é, isso é uma legal. coisa muito interessante. São poucas profissões que os filhos conseguem trabalhar com os pais, não né? é fácil, não é fácil. E como é que foi o primeiro contato com a cirurgia? Na primeira cirurgia que assistiu ou que participou, como é que foi a tua reação? Roberto, assim, eu me lembro a primeira laparotomia que eu fiz na cirurgia geral. Assim, a primeira que eu assisti eu não lembro, mas a primeira laparotomia que eu fiz, que é assim, essa é tua, vais abrir, vai Laparotomia é aquela cirurgia onde se abre o abdômen para revisar toda a cavidade. Esse eu me lembro até hoje, né? Essa aí me marcou. E como tu te sentiu? Bem, foi bem. Foi bem, tranquilo, foi bem. não ficou nervoso? A gente sempre fica um pouco, mas tudo que a gente faz a primeira vez na vida, a gente fica um pouco nervoso. É verdade. Exatamente. Henrique, e nos conta um pouquinho mais sobre a especialidade da urologia. Bom, então assim, o que o urologista faz? Existe muita confusão, às vezes, o que faz o urologista? Bom, a gente é o cirurgião de todo o aparelho urinário e aparelho reprodutor masculino. Claro que a gente não é só cirurgião, a gente trata clinicamente das doenças, né, tanto do aparelho urinário quanto do aparelho reprodutor masculino. Perfeito. E trata somente homens, Não, a gente mulheres? trata homens e mulheres. As mulheres, né, elas têm cálculo renal, cálculo vesical, tem tumores de bexiga, tumores de rim, então isso tudo também é urologista. Claro, né, Roberto? A sala de espera do meu consultório, né, tem muito mais homem que mulher, porque a próstata é a principal queixa pela qual me procuram. Mas a gente trata tanto homens quanto mulheres. Perfeito. E esse é um dos principais motivos da nossa conversa hoje. Por isso, eu já queria agradecer aos nossos patrocinadores. Laboratório Roger Pérez, um dos primeiros parceiros a estar conosco, há mais de 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Além do para entrar em contato, ligue telefone 53 3225 4488. Além do Roger Pérez, também temos a parceria da Marco Investimentos, que são especialistas em credibilidade e confiança. Em parceria com a XP, eles desenvolveram uma assessoria muito especial, que é o modelo Marco de atendimento, colocando você, o cliente, em primeiro lugar. Para mais informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. O Dr. Jefferson Freitas, além de convidado de ter participado aqui conosco, também é um parceiro do podcast. Ele tem um consultório odontológico que fica aqui na cidade de Pelotas e é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional quanto na parte estética. Para agendar uma consulta ou ter mais informações, ligue 53999-830444. E temos também a parceria da Up Imóveis, que é a imobiliária que mais cresce em Pelotas e região. Eles são especialistas em vendas e locações. A Up tem 2 unidades no centro da cidade, no centro de Pelotas, e uma baita unidade aqui no Parque Una, no prédio Una Makers. Entre em contato através do telefone 53-3307-0251 ou acesse uprealiza.com.br. E para fechar esse time de patrocinadores e das pessoas, das empresas e pessoas que nos ajudam a estar aqui com vocês, nós temos a parceria da CleanRad Clínica Radiológica, que é referência em confiança e tecnologia. A CleanRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta a sua segurança nos cuidados com a saúde. Ligue para 53-3225-2233 e agende os seus exames. Doutor André, depois eu cheguei a cansar de tantos patrocinadores. Vejo o sucesso que está o podcast. Pois é, eu estou vendo, né? Até eu estava olhando ali, bem legal, né? Bem Mas legal ainda tem um isso. espacinho para você que está interessado. Entre em contato conosco, a produção vai conversar. Temos poucos, mas alguns pacotes de patrocínio restantes ainda. Eu acho que, na realidade, vão ter que criar um outro podcast só para falar dos Só dos patrocinadores. patrocinadores. Mas isso, na realidade, demonstra credibilidade, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito legal, né? É que quando, às vezes, as pessoas perguntam, consegue isso, consegue aquilo, tal, é tu fazer a coisa bem feita, mostrar a coisa bem feita e ter credibilidade. Eu acho que tudo hoje na vida, se tu tem credibilidade para as coisas, tu vai conseguir sempre, né? Sem dúvida nenhuma. Graças a eles que nós estamos aqui conversando com o Henrique hoje. Henrique, nos conte, o que é o Novembro Azul? Bom, pessoal, o Novembro Azul foi um movimento que iniciou lá na Austrália. É interessante, foram 2 amigos, né, em 2003, que eles fizeram o Movember, que é a mistura de mustache, que é bigode em inglês, com novembro. Então, primeiro ano, eles fizeram uma aposta entre os amigos de deixar crescer o bigode, que estava fora de moda, vamos deixar crescer o bigode.
No segundo ano, em 2004, eles disseram, não, a gente já deixou ano passado, fizemos essa aposta, deixamos crescer o bigode, e dissemos, vamos arrecadar fundos, e eles arrecadaram fundos para o Instituto Australiano de Combate ao Câncer de Próstata. Tá? 17 de novembro é a data que nos lembra também, né, que foi instituída aqui no Brasil, do combate ao câncer de próstata. Então começou lá na Austrália. E este Novembro Azul começou lá no Movember australiano, e isso se disseminou pelo mundo. Então esse Novembro Azul, né, a nossa Sociedade Brasileira de Urologia nos fala que é um momento não só da gente falar de próstata, né, do câncer de próstata, que é essencial e importante, mas é aquele momento do homem se lembrar que tem que consultar. Porque muitas vezes o único médico que esse homem vai consultar no ano é o urologista. Então a gente, além da próstata, a gente tem que procurar fazer uma avaliação geral do paciente, né, e uma avaliação global da saúde dele. Então vai muito além só do câncer de próstata, envolve a saúde do homem como um todo. A saúde do homem. Assim, a última abordagem da Sociedade Brasileira de Urologia é que a gente deve se preocupar com a saúde do homem de uma maneira geral. Então quem deve consultar com o urologista? Bom, em relação ao câncer de próstata, aqueles pacientes acima de 50 anos devem fazer uma visita anual ao urologista. E se eles têm algum parente, né, próximo que tenha tido câncer de próstata, ou se são afrodescendentes, devem iniciar, né, essas consultas anuais com o urologista a partir dos 45 anos de idade. Claro, né, Roberto, né, André, o urologista não é só para tratar câncer de próstata, a gente tem consultas, né, de jovens, de crianças, né, as queixas urológicas, né, vai desde uma fimose que vai ter na criança, sim, até a próstata do vozinho. Pois é, e nesse momento que é talvez a única consulta do ano que o homem vai procurar ter essa iniciativa, além da parte da próstata, quais outras doenças que vocês já aproveitam para trazer à tona, para questionar aquele homem, exames de check-up geral? Assim? Bom, a gente costuma fazer um perfil metabólico desse paciente com exames gerais, né, hemograma, glicemia, função renal, colesterol, triglicerídeos. Claro que a gente pede o PSA, né? Claro. Testosterona a gente pede também para quando tem indicação de ser solicitado, um exame comum de urina e exame físico e uma ultrassonografia de abdômen a gente pede também. Excelente. Não, legal. E me conta uma coisa assim, a gente sabe que todo o tabu da consulta com o urologista, não preciso te dizer, né? E do proctologista também, né? Nosso também, amigo aqui do lado, também. né? Também. É um tabu muito grande, principalmente para os homens, né? Que é o famoso toque retal, né? Me explica um pouco sobre duas coisas assim, né? Primeiro, todo homem que vai consultar necessita fazer o toque retal? Essa é uma pergunta. E a próxima pergunta é o seguinte, explica detalhadamente para os homens que estão nos escutando, que isso muitos querem saber, eu tenho certeza disso, exatamente como é que é este procedimento. Existe uma anestesia, existe o que exatamente, né? Então nos explica melhor o que é isso. Vamos lá, André, vamos começar explicando como é que é o toque retal. Então, primeiro, assim, é importante o toque retal, por quê? Porque a próstata, tá? Ela é muito próxima do reto, ela está colada no reto. Então, através do toque, a gente consegue palpar a próstata, sentir a próstata, né? Então, o médico ele introduz o dedo pelo ânus, né? Com luva, é lubrificado, é passado uma geleia, xilocaína geleia, que vai fazer uma anestesia ali da região, tá? Uma anestesia tópica, essa geleia faz, e vai ajudar a deslizar o dedo. Então, a gente vai conseguir sentir a superfície da próstata, a gente vai conseguir ver o tamanho, né? Sentir o tamanho e ver se tem algum nódulo. As indicações de toque retal vão ser aqueles pacientes, né, acima de 45 anos, quando eles têm algum fator de risco, né, sejam afrodescendentes ou têm parentes próximos com câncer de próstata, ou a partir dos 50 anos para todos os homens. Essas seriam as indicações do toque retal. Em relação ao tabu, eu voltei para Pelotas fazem 17 anos que eu estou aqui em Pelotas. Trabalhando como urologista. O que eu tenho notado? Logo que eu cheguei, né, principalmente o pessoal de mais idade que eu atendia, né, os vozinhos aí de 80, 90 anos, eles tinham muito preconceito ainda em relação ao toque retal. A gente, né, nesses 17 anos, né, praticamente é uma nova geração de terceira idade que eu estou atendendo, e o pessoal está muito mais informado e sabendo da necessidade que esse toque retal ele é importante, que ele vai me dar informações que podem ajudá-lo a descobrir um câncer de próstata no início.
E tem uma coisa que o toque retal, que é importante a gente falar, ele depende só de boa vontade, né? Então, o custo dele é baixíssimo, né? É uma luva, um pouquinho de xilocaína geleia e boa vontade do médico e aceitação por parte do paciente, né? Ele é bem fácil, ele não dói, né? Não é para sentir dor e é um exame extremamente rápido, né? É comum às vezes o paciente dizer, era só isso? Sim, era só isso. O pessoal vem com medo, vem preocupado, né? Não, mas não tem como não ir preocupado, né? Não tem, não, essa possibilidade não existe. Perguntam para ver o tamanho da minha mão. Do cara não ir preocupado, né? Então... Essa é uma pergunta recorrente. Às vezes eu estou atendendo, deixa eu ver o tamanho da tua mão, tem essa preocupação recorrente. Você sabe, André, eu tenho um amigo que já está quase fazendo 45, está começando a ficar preocupado que vai chegar a sua vez. Eu estou com 52, vou agendar minha consulta. Henrique, mas quando se fala em toque retal, tem todas essas questões anedóticas, piadas que o pessoal faz, mas os pacientes com frequência têm algumas dúvidas. Se precisa algum preparo para ir fazer esse exame de toque, o paciente tem que usar algum laxante, tem que fazer alguma limpeza do reto, tem que depilar o ânus antes de consultar com o urologista, como funciona? Pois então, Roberto, não tem preparo nenhum, né? O paciente vai ir normalmente, vai, né, ter o seu dia normal, não existe preparo nenhum, ele não precisa se preocupar em fazer preparo algum. E comentamos sobre o toque para palpar, conhecer, identificar a próstata. Explica para o pessoal o que é a próstata e qual a importância dela. Vamos lá, a próstata é uma pequena glândula, né? Que ela tem né, ela fica logo abaixo da bexiga e ela é atravessada pela uretra, né? Aí reside o grande problema de ela nos dar dor de cabeça quando a gente fica com mais idade, né? A função dela principal é, né, ajudar a produzir parte do esperma e com isso ajudar a carrear os espermatozoides e nutrir os espermatozoides, né, na jornada deles né, para a fertilização. Seria isso, né? Depois que a gente já teve os filhos que quis, né, a próstata passa a ter pouca função para a gente. Claro que ela participa do ejaculado, né, e vai dar volume também junto com o líquido que é produzido nas vesículas seminais. Mas a principal função da próstata é ajudar na reprodução. E comentou sobre uretra, onde é que a uretra passa nela? Vamos lá, então funciona? A próstata ela fica logo abaixo da bexiga e ela é atravessada pela uretra. Então a gente tem que imaginar que os homens, né, quando eles são jovens, por volta dos 20 anos, eles vão ter uma próstata de mais ou menos 20 gramas. Tá? Principalmente a partir dos 40 anos de idade vai começar a crescer a próstata, na maioria dos homens, tá? Que é a hiperplasia prostática benigna. E ela vai se acelerando com o passar do tempo. Quanto mais idade a gente vai tendo, maior vai ficando a nossa próstata. E ela vai crescendo não somente para fora, ela vai crescendo também apertando a uretra. Então, por isso que esse homem começa a ter um obstáculo para urinar. Então, essa próstata comprime a uretra e começa a bexiga ter que fazer força, ter esforço na hora de urinar. E esse crescimento da próstata acontece ao natural, com todo mundo em maior ou menor grau. Exato, tem um fator genético, Roberto, né? A gente tem uma predisposição genética, então é comum às vezes assim o paciente dizer, olha, o meu pai, o meu avô também tinha dificuldade para urinar, ou então o meu pai já fez cirurgia de próstata. Às vezes eu atendo pacientes que estão com muita dificuldade para urinar e ele me conta, não, meu pai já se operou, meu avô já se operou por hiperplasia prostática benigna. Uma coisa que eu escuto muito falar no consultório, às vezes na conversa com os pacientes, queria que tu desse uma explicaçãozinha rápida disso, que às vezes eles reclamam para mim que além disso eles têm frequentemente infecções urinárias de repetição. Exato. Né? Então me explica um pouquinho sobre isso para o pessoal ver o porquê que essas pessoas que têm isso têm essas infecções. Perfeito, André, boa pergunta. Então, assim, o que acontece? Um dos principais mecanismos de defesa que a gente tem contra as infecções urinárias é esvaziar totalmente a bexiga, esgotar a bexiga. Tá? A partir do momento que esta uretra começa a ser comprimida pela próstata, né, a bexiga começa a ter dificuldade de se esvaziar completamente e começa a sobrar um resíduo, né, um pouquinho de urina que não sai. Este pouquinho de urina que não sai é suficiente, né, se alguma bactéria entrar para virar uma piscininha para essa bactéria. E aí essa bactéria começa a se reproduzir ali naquela urina que fica um caldo ali no fundo e ali ela consegue se reproduzir a bactéria. E quais outros sintomas, além da infecção urinária? Bom, esse paciente, o primeiro sintoma que os pacientes reclamam de hiperplasia prostática benigna, assim, são duas queixas principais que eles começam a reclamar, né?
começa a urinar de noite. E tem a ver com isso, André, porque então, a gente imagina que uma bexiga tenha 500 ml. Tá? Se eu vou lá e eu esvazio ela completamente, ela vai ter uma capacidade funcional de 500 ml, ou seja, ela vai se encher totalmente novamente a 500 ml se ela está completamente vazia. Mas às vezes aquele vozinho, ele não está esvaziando a bexiga totalmente. Então, ele às vezes sobra 300 ml no fundo da bexiga. Então, a capacidade funcional dele não é mais os 500 ml, 300 está sempre cheio. Então ele vai ter 200 ml para encher apenas. Então, 200 ml não é o suficiente para ele passar a noite inteira dormindo. Então, né, ele urinou antes de deitar, só tinha 200 ml de capacidade funcional para encher ainda. Ele enche, tem que acordar 2, 3, 4 vezes à noite. Esse é um dos primeiros sintomas que os pacientes reclamam. Tem outro sintoma que eles reclamam muito inicialmente, logo que eles acordam, é o pior momento para urinar, ou quando eles fazem uma viagem, né, comprida, ficam muito tempo sem ir ao banheiro. Por que isso acontece? A gente tem que pensar, né, o André entende bastante de músculo, vamos falar do músculo da bexiga. Vamos lá. Então, assim, o músculo, se ele está completamente estirado, ele perde um pouquinho da força de contração, né, André? Uhum. Se a gente está com ele um pouquinho semi-fletido, o braço a gente tem mais força. A bexiga é a mesma coisa. Se a gente tem uma bexiga muito esticada, né, se ela está muito repleta, o detrusor, que é o músculo da bexiga, ele perde um pouco da força de contração. Quando a gente é jovem, a gente não nota isso porque a gente não tem obstrução. Aquele vozinho que está começando a ficar entupido, começando a ficar obstruído, né? Aquele detrusor ele precisa de toda a força dele. Se ele está muito esticado, ele perde um pouco da força de contração e aí sim, de manhã cedo, ele vai ter mais dificuldade por urinar. Numa viagem longa, ele vai ter mais dificuldade por urinar. E vai ter dor também? A dor pode acontecer ou não. Às vezes ele só relata esforço, mas pode acontecer dor também. Para esses pacientes, o que tu sugere que eles façam? Quem está nos escutando e se identificou... Bom, esse paciente ele tem que fazer uma avaliação de como ele está urinando. Isso ele pode procurar o médico de família dele, o clínico geral, o geriatra ou o urologista. Não vou puxar, né, a brasa só para o meu assado. Mas assim, o que acontece? A gente hoje tem muitos remédios que funcionam super bem. Até 1980 e poucos, a cirurgia mais realizada nos Estados Unidos era cirurgia de próstata, para hiperplasia prostática benigna. Lá pelos 80 e poucos, surgiram remédios que funcionam super bem para a próstata, que melhoram o fluxo e fazem com que aquele paciente que não esvaziava mais a bexiga, ele comece a esvaziar. Então, hoje em dia, a maioria dos pacientes, eles conseguem, né? A gente consegue manejar eles com medicação. E essa medicação é de uso para sempre? É de uso contínuo. Eu digo para ele assim, olha, meu amigo, hoje o senhor tá assim, a tendência da sua próstata, né, com o passar dos anos, não é ela melhorar, o quadro se agravar. Então, a tendência é ele usar para sempre, realmente, os remédios. A gente tem dois tipos de substância que são mais usados. Um que relaxa a cápsula da próstata e faz com que o fluxo urinário melhore imediatamente. E a gente tem um segundo tipo de substância, né, que a gente pode usar, de remédio que a gente pode usar, que tem o objetivo de diminuir a próstata a longo prazo. E o diagnóstico desses casos é só através da consulta ou então, precisa de algum exame? A gente vai fazer história desse paciente, né? Tem alguns questionários que a gente faz que nos quantificam esses sintomas em leves, moderados ou severos. A gente faz um ultrassom com medida do resíduo pós-miccional, ou seja, ele vai fazer o ultrassom de bexiga cheia, depois ele vai no sanitário, vai urinar, vai tentar esvaziar totalmente a bexiga dele e a gente vai ver quanto que sobra na bexiga de resíduo. Então isso vai me dar um subsídio importante também para se eu preciso tratar esse paciente ou não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Exame de próstata, tá? Seria o toque retal, o principal, né, para você ver. Toque PSA, esse é o básico. Tá, toque PSA. Vamos lá, tu ficou em alguma dúvida, pede um ultrassom. Exato. Tá? O ultrassom é abdominal, é via retal, como é que é? O ultrassom é pelo abdômen, é o suficiente. O ultrassom para avaliação prostática de resíduo não precisa ser o transretal. Tá. Né? O transretal, depois se a gente for fazer uma biópsia, mas para avaliação inicial, o transabdominal, né, vai passar aquela geleiazinha no abdômen e vai fazer transabdominal, bem tranquilo. E quais são os momentos assim que tu indica a famosa biópsia da próstata? Vamos lá. Que momentos é que tu te preocupa, assim? Quais são os dados que tu vê, que tu te preocupa, que tu pensa, será que isso aí é uma hiperplasia benigna mesmo? Perfeito, entendeu? Perfeito, André. Boa pergunta. Então, assim, quando que a gente se preocupa que tem alguma zebra na próstata? Então, a gente vai lançar mão de principalmente duas coisas que é o que a gente vem falando. O toque. Se o toque está alterado, se tem alteração de consistência, se tem algum nódulo, eu vou pedir biópsia. Tá? Ou ainda, se o PSA está alterado. O que é o PSA? É um exame, né, que é dosado no sangue, né, é uma proteína que é dosada no sangue, né,
antígeno prostático específico, ele é quase que só produzido na próstata, ele é produzido em quantidades muito, muito pequenas, insignificantes no pâncreas e em tecido mamário, mas ele é quase que exclusivo da próstata. E ele é a gente tem que saber que ele é que nem a febre. Ele não é, o PSA não é o problema em si. Às vezes chega o paciente e pensa assim, Henrique, eu estou com PSA alto, eu preciso baixar o meu PSA. Eu digo para ele, olha, eu consigo baixar o PSA, mas é que nem a febre. A gente pode usar o antitérmico, mas a gente tem que procurar o que está causando febre. Então o PSA está me sinalizando que tem um problema na sua próstata. Esse problema pode ser uma hiperplasia prostática benigna, ou seja, quanto mais próstata eu tiver, essa próstata for ficando maior, né, esse PSA vai subindo, porque, né, quanto mais gramas de tecido prostático eu tiver, maior vai ser o meu PSA. Ou ainda, se eu tiver uma infecção, uma prostatite, uma inflamação na próstata, tá? A gente tem que imaginar que o PSA é uma proteína intraprostática, que ela sai de dentro dos ácidos prostáticos para a corrente sanguínea. Se eu tenho mais próstata, eu vou ter mais PSA saindo de dentro da próstata para a corrente sanguínea e vai subir meu PSA no sangue. Se eu tenho uma inflamação na próstata, esses vasos, né, esses capilares, eles vão aumentar a permeabilidade deles também. E com isso vai facilitar que mais PSA passe da próstata para a corrente sanguínea. Por isso que quando eu tenho uma prostatite, o PSA sobe. Tá? Aí, Henrique, tá aí, só isso não. O mais grave é o câncer. Tá? Porque a gente sabe que nódulos tumorais, tecido tumoral, vai produzir mais PSA que tecido benigno. Então, toda vez que chegar um paciente com PSA alterado, eu tenho que estar imaginando na minha cabeça, né, e tentando decifrar. É uma hiperplasia prostática benigna? É uma prostatite? É um câncer de próstata? Então, vai ser isso aí que eu vou estar tentando decifrar. Se eu tenho um toque alterado, ou se eu tenho um PSA alterado, eu vou pedir uma biópsia. Explica para quem está nos escutando como é que é feita essa biópsia. Como é que é feita a biópsia? Bom, é introduzido pelo ânus, né? O paciente, né, pode ser feito com anestesia local ou com sedação, das duas maneiras é possível de ser feito. É introduzido um probe de ultrassom, é como se fosse uma canetinha, uma caneta, tá? que é como o ultrassom enxerga. Então esse probe de ultrassom é introduzido pelo ânus e junto desse probe vai uma agulha, tá? Com esse probe se mira onde está a próstata e são feitos disparos dessa agulha. Essa agulha ela penetra no tecido prostático e sai com um pedacinho pequenininho de próstata, né? O que normalmente a gente faz, né, o que se faz é dividir a próstata em quadrantes, né, e aleatorizar essa biópsia, né, randomizar, né, tirar fragmentos de todos os quadrantes. Isso que é feito. Claro que, Henrique, tem outras coisas que a gente pode fazer para avaliar a próstata? Tem, gente. Tá? Tem saído estudos, principalmente tem um estudo inglês muito importante, que tem nos mostrado da vantagem que a gente tem na ressonância magnética de próstata. Tá? Então, em alguns pacientes, tá, que eu fico em dúvida se o toque, em relação ao toque, se eu fico em dúvida em relação ao PSA, eu posso lançar mão de uma ressonância. E essa ressonância, o radiologista vai me dar uma classificação, que é a classificação de PIRADS. Do mesmo jeito que a mama tem a classificação de BIRADS, o PIRADS que é uma classificação de risco de câncer de próstata. E vai de 1 a 5, e isso aí o radiologista vai me ajudar se tem risco de câncer de próstata naquela próstata e se eu tenho que pedir uma biópsia também. Então, hoje em dia, é comum a gente fazer ressonância, às vezes, antes da biópsia. Perfeito. Sempre que se fala em próstata crescida, aumentada, mesmo que seja inocente, se escuta uma história de um familiar que fez uma raspagem da próstata porque era uma cirurgia menos invasiva. Como funciona essa dinâmica e o que é essa raspagem? Vamos lá, Roberto. Tá? Então, a raspagem é a ressecção transuretral de próstata, né? É uma cirurgia, né, que tem bem mais de 50 anos. O médico entra pela uretra e tem uma alça que passa eletricidade e tira fatias da próstata com o objetivo de desobstruir. Tá? Muito eu já fiz isso e até hoje faço ainda. Mas hoje em dia existem, né, a gente consegue lançar mão de cirurgias mais modernas com um benefício maior, uma recuperação mais rápida para o paciente. Tá? Hoje eu tenho feito muito pouca raspagem de próstata, RTU de próstata. Hoje, na maioria das vezes, sempre que possível, a gente tem procurado fazer a enucleação da próstata com laser. Tá? Como funciona? Vamos lá, Roberto. Então, a gente tem que imaginar que a raspagem, a gente entra pela uretra e vai tirar fatiazinhas. Então, se a próstata é muito grande, eu não consigo tirar tanta... São bem pequenininhas, eu não consigo tirar tanta fatiazinhas pequenas que dê um resultado suficiente para durar muitos anos.
Tá? Ao passo que a enucleação da próstata, o que a gente faz? A gente vai com uma fibra de laser, também de novo pela uretra, não tem corte, a gente entra pela uretra do paciente, o paciente sedado, não sente nada, e com essa fibra a gente vai recortando a próstata por dentro. A gente tem que imaginar a próstata, né, como se fosse, né, um pão francês. Tá? A gente vai lá e vai recortar o miolo do pão francês. Tá? Vai ficar a casca, que é a cápsula. Então a gente recorta todo aquele miolo, empurra ele para dentro da bexiga, tá? E a gente vai ficar com toda a loja prostática desobstruída. Depois a gente entra com um outro aparelho, que é como se fosse uma varetinha, como se tivesse um sugador na ponta e ela, umas garrinhas que mordem, e a gente vai, aquele tecido, a gente aspira aquilo, vai mastigando aquele tecido e tira pela uretra, não precisa cortar o paciente. Vantagem desse... Tem uma microcâmera na ponta? Eu estou enxergando todo o tempo, né? Tudo isso é feito sob visão direta em tempo real. A gente tá na tela do vídeo, olhando e recortando a próstata com laser. Visão em HD... 4K amplificada. Dá para ter visão em 4K. Se a câmera for 4K, dá para ter em 4K. A maioria das câmeras ainda até não é 4K. Uma visão muito melhor do que a visão tradicional da cirurgia. Assim, o que acontece, Roberto? Essa técnica do laser, do Holep, do Tulip, que é a enucleação de próstata com laser, é uma coisa bem moderna. Chegou no Brasil há poucos anos. Tá? A gente faz aqui em Pelotas, né? A gente é um dos centros do país que faz bastante. Tá? Vantagens disso é tirar mais tecido prostático. Outra vantagem, a gente consegue fazer próstatas maiores. Por exemplo, a raspagem, né, a RTU tradicional, né, o paciente com 70, 80 gramas era o limite, né, de próstata. Dificilmente a gente indicaria mais de 80 gramas, porque o resultado não ia ser tão bom. Já a enucleação da próstata, a gente consegue fazer praticamente qualquer tamanho de próstata. Tá? Então, aquele paciente que antigamente ia para uma cirurgia aberta, mais agressiva... A gente faz endoscópico. E assim, Roberto, o laser ele tem um poder de hemostasia, ou seja, a gente consegue coagular o vaso. Então, a gente vai cortando e queimando. Então, o paciente vai embora no hospital, às vezes, no dia seguinte. Tá? Então, assim, vai sem sonda. Ah, Henrique, isso é sempre assim? Não, gente, não é sempre assim. Cirurgia não é mágica. Eu sempre digo, olha, é laser. Não é mágica. Então, assim, a gente nunca pode vender resultados milagrosos para os pacientes. Então, a gente tem que vender, né, tem que contar a verdade. Claro que na maioria das vezes o resultado é muito bom, o paciente tem um bom fluxo urinário, vai embora no dia seguinte, sem sonda. Mas não é mágica, né, Roberto? Sim. Qualquer cirurgia tem os riscos inerentes à técnica. Eu tenho certeza que o homem nessa idade, com esses sintomas que está nos escutando, eu tenho certeza que ele está com essa pergunta na cabeça que eu vou te perguntar. Vamos lá, André. Qual o critério que se usa para tu tratar essa hiperplasia de próstata de maneira conservadora com medicamento? E quando que tu acha assim, poxa, não vai dar com esse medicamento, nós vamos ter que fazer o laser na enucleação com laser na próstata? Perfeito, André. Ótima pergunta. O que acontece? Um dos critérios que a gente usa é a vontade do paciente. Tá? É um dos critérios. Às vezes o paciente não quer tomar remédio. O paciente diz, eu acho muito chato, todo dia eu tenho que tomar remédio. Tá? Isso é um dos critérios. Mas claro que às vezes a decisão não passa por isso. Às vezes o paciente está retendo tanta urina que está fazendo toda hora infecção urinária. Às vezes o paciente está retendo tanta urina que está alterando a função renal dele. Mesmo usando medicamento. E às vezes o paciente começa a ter lesões da bexiga, porque a bexiga é que nem um músculo, né? Se a gente exagera, se a gente exige demais dele, ele entra em fadiga e a gente vai perder aquele músculo detrusor da bexiga. Então, a gente não pode passar do tempo. Às vezes o remédio não funciona o suficiente e tem que operar, porque senão vai perder a musculatura da bexiga e aí depois não vai adiantar operar. Entendi. E comentamos sobre o uso de sonda. É muito frequente vermos alguns pacientes carregando uma bolsinha com uma sonda. Quem precisa disso? Como funciona essa parte? Vamos lá. Então, a sonda é uma solução de emergência, né? Para dar um alívio para aquele paciente que não consegue urinar. Que está obstruído. Né? Trancou, entupiu, você passa uma sonda para desobstruir e a gente tem um tempo, né, para começar uma medicação e tentar tirar essa sonda ou daqui a pouco operar esse paciente. E essa hiperplasia que obstruiu ou não, que trouxe sintomas, como o André acabou de comentar, ela pode virar câncer, evoluir para câncer? Vamos lá, Roberto. Assim, são duas doenças separadas que acontecem na próstata. Então, assim, na próstata, em relação a câncer, tamanho não é documento. A gente às vezes pode ter uma prostatinha pequenininha, né, que não dá sintoma nenhum urinário, o paciente urina super bem e tem um nódulo tumoral. Ao passo que eu posso ter uma próstata grande, que o paciente urina mal, que às vezes tranca a urina e é só hiperplasia.
Né? E essa hiperplasia, ela não vira o câncer. Né? A hiperplasia, o nódulo tumoral, ele é uma entidade separada da hiperplasia. E aí vem uma coisa muito importante que tu comentou, Henrique. Então, quem tem câncer de próstata pode não ter sintoma algum. Exato, Roberto, pode não ter sintoma nenhum. Então, por isso que é importante fazer o toque, por isso que é importante fazer o PSA. E o que acontece? A Sociedade Brasileira, a Sociedade Americana de Urologia, eles dizem assim que essa decisão de fazer o toque, de fazer o PSA, tem que ser uma decisão em conjunto do médico e do paciente. Por quê, Roberto? Assim, essa decisão da gente fazer esse rastreio, ela nos traz vantagens, que é descobrir um tumor no início, mas às vezes ela nos traz preocupações também. Então, isso é uma recomendação que ela tem que ser uma decisão partilhada entre médico e paciente. Então, vamos, já que nós começamos a sair um pouquinho da hiperplasia, né, de próstata, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o que é realmente o câncer de próstata, como é que ele vem, quais são os fatores de risco, né? E qual também, já abordando isso daí, qual a situação do câncer de próstata no país? Tu acha que, pela tua experiência nesse decorrer dos anos, essa incidência vem diminuindo por causa das campanhas do Novembro Azul? Qual a tua opinião sobre isso também? Perfeito, André. Assim, no Brasil, a gente tem, em média, 70 mil novos casos ano de câncer de próstata e entre 14 e 15 mil óbitos ano. Tá? O que é o câncer de próstata? São células da próstata que elas começam a se proliferar, elas começam a se reproduzir de uma maneira desordenada e começam a crescer sem parar. Inicialmente, esse tumor ele está na próstata, mas se a gente não tratá-lo a tempo, esse tumor vai sair da próstata. Para onde é que ele vai sair? Principalmente para os ossos, né? Da bacia, da coluna. Então, tu deve pegar, às vezes, os nossos pacientes, às vezes, eles vão ter a dor óssea, né? Que é a doença que já está avançada. Às vezes a gente descobre pela dor óssea. Pela dor óssea. E outro local que, às vezes, o tumor, né? Ele se espalha é também para as ínguas internas, os linfonodos que tem ali na região da pelve, também pode se espalhar para ali. Que são as metástases. Exato, ele vai ter metástases tanto ósseas quanto linfonodais. Em relação aos fatores de risco, vamos lá. Um dos fatores de risco eu já falei aqui hoje, que é ser afrodescendente. Tanto que os afrodescendentes eles devem começar, né, a se cuidar mais cedo, porque eles estão, né, num risco maior de terem câncer de próstata. A partir dos 45 anos eles têm que começar a se preocupar. Além disso, se eu tenho um familiar que teve câncer de próstata, principalmente se esse familiar teve câncer de próstata antes dos 50 anos de idade. Na verdade, quanto mais cedo este familiar teve câncer de próstata, maior é o risco que ele dá, né, que a gente vai ter. Outro fator de risco importante, que aqui os gaúchos a gente tem, né, comer muita carne vermelha e gordura saturada. Então, também aumenta o risco de câncer de próstata. E ser gordinho também aumenta o risco de câncer de próstata. Obesidade também aumenta o risco de câncer de próstata. Então, assim, às vezes o pessoal me pergunta assim, Henrique, o que eu posso fazer para diminuir o meu risco? Tá? Para proteger. É para me proteger. Então, assim, a mesma dieta que o paciente deve ter para cuidar do coração, né, é a mesma dieta que ele deve ter para a próstata. E nos nossos últimos congressos de urologia, a questão da obesidade, aumentar o risco de câncer de próstata, ela tem sido muito falada. Tá? E vale a pena não só para aquele paciente que não quer ter câncer, ele se manter magro, mas para aqueles pacientes que já foram tratados, operados por câncer de próstata. Tem estudos mostrando que aqueles que se mantêm magros, eles têm uma chance melhor da doença não voltar. E nesse diagnóstico, qual a importância de fazer ele de forma precoce? Chegar na doença no momento inicial? Vamos lá, faz toda a diferença, Roberto, porque assim, se eu descubro enquanto o tumor está confinado na próstata, eu consigo curar esse paciente. Tá? Então a gente consegue... o que a gente pode fazer de tratamentos para o câncer de próstata? Vamos falar disso, né? Quando ele está localizado, tá, eu vou ter 3 opções de tratamento para esse paciente. Tá? Eu vou poder daqui a pouco fazer uma vigilância ativa, que é acompanhar esse tumor. Para aqueles tumores muito pequenos, é possível de ser feito por algum tempo isso, né? A gente pode acompanhar os tumores, fazer uma active surveillance. Outra opção que eu posso oferecer para os meus pacientes é a
radioterapia, né? O que é radioterapia? É um raio, né? Uma radiação que ela vai queimar as células da próstata, as células tumorais, com o objetivo de curar esse paciente. E a terceira opção que a gente vai ter é a cirurgia da próstata, né? A gente vai lá e retira a próstata inteira. É diferente da cirurgia da HPB, né? De novo, vamos falar do pão francês, né? Aquele pão francês da HPB, né? Da hiperplasia benigna, a gente vai lá e tira o miolo. E ok, porque a gente só está preocupado em desobstruir o nosso paciente. No câncer é completamente diferente. A gente tem que tirar o pão francês, né? Como um todo. Como um todo. A gente tem que tirar a cápsula, né, e sai junto além da cápsula, né, sai toda a próstata com cápsula, vesículas seminais, um pedacinho de ducto deferente também. E naqueles tumores mais agressivos a gente retira junto os linfonodos, né, aquelas ínguas que estão próximas à próstata. E quais as formas de fazer essa retirada da próstata? Vamos lá, Roberto. A prostatectomia radical, ela pode ser feita de 3 maneiras. Ela pode ser feita por via aberta, tradicional, né, que é a que foi inicialmente feita, né? E eu muito fiz ela e até hoje faço. Tá? Ela pode ser feita por via laparoscópica ou pode ser feita por via robótica. Hoje em dia, eu prefiro, né, fazer por via robótica. Por que a gente prefere fazer por via robótica? Não, eu não posso imaginar que eu vou inventar a roda, né? A gente nunca pode inventar a roda. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é como é que os americanos fazem. Hoje em dia, a imensa maioria das prostatectomias radicais nos Estados Unidos são robóticas. Né? Então, o que a prostatectomia radical robótica ela entrega? Tá? Ela entrega uma visualização melhor dos tecidos, né? Porque o robô ele tem uma visão tridimensional e ele aumenta, a gente consegue dar um zoom ali nos tecidos. Eu consigo ter um menor sangramento, eu e todo mundo que faz a técnica robótica, né? A gente consegue ter um menor sangramento, a gente consegue ter menos dor no pós-operatório e a gente consegue que esse paciente, né, por essa razão, ele retorne mais rapidamente às suas atividades. E ele também vai ter, né, a gente consegue fazer uma anastomose um pouquinho melhor, a gente enxerga melhor a anastomose. O que é? A gente tirou a próstata, tem que juntar de novo a bexiga com a uretra, né, porque a gente tirou um pedacinho de uretra. Uma emenda. A gente tem que colar ali a bexiga na uretra. Então, com o robô, os movimentos do robô nos permitem que a gente consiga fazer essa sutura, né, essa costura ali melhor. A gente enxerga melhor e o bracinho do robô ali consegue fazer de uma maneira melhor até do que a gente. Isso aí são as vantagens da robótica. De novo, eu sempre gosto de dizer, cirurgia não é mágica, né? Vocês são cirurgiões como eu, sabem disso e a gente não... Eu sempre faço questão de dizer assim, olha, cirurgia não é mágica, a gente pode ter resultado bom, resultado ruim, tudo faz parte das possibilidades que a técnica nos proporciona. Mas, dentre as técnicas, essa é disparada a melhor, por essas razões que a gente conversou. E me conta uma coisa assim, ó, quais são... a gente já falou um pouco sobre metástase, né? Onde elas acontecem mais também, né? Que tu falou que é mais na realidade na região pélvica mesmo, bacia, ossos, né? E falando dessas tecnologias, que eu queria entender um pouquinho mais, eu acho que o nosso público também, em relação à parte robótica, deixa eu insistir um pouquinho mais nisso. Vamos lá, André. Por onde que é feito esse procedimento? É via laparoscópica, é via uretral? Boa, André, eu não falei sobre isso. Boa, exatamente. São feitos furinhos no abdômen do paciente, né? A gente fez alguns pequenos furos onde entram as pinças, né? São os portais pelos quais vão entrar os braços do robô pelo qual vai operar, né? São... Em geral, né, 5 incisões que são feitas, mas são pequenas, né, e pelo tamanho ser pequeno, favorece muito que a gente tenha menos dor no pós-operatório. Não, excelente. Sempre que se fala em cirurgia, principalmente de próstata, os homens têm muito medo de ficar com alguma sequela, como impotência. Qual o papel da cirurgia robótica nesses riscos? Vamos lá, Roberto. Então, assim, ó, a gente tem que ser também muito franco com esses pacientes. A vida sexual deles vai mudar, tá? Todo mundo que faz uma prostatectomia radical, né, cirurgia para câncer de próstata, a vida sexual vai mudar. Eles nunca mais vão ejacular. Sem próstata, a gente não tem mais ejaculação. Vai ser o que a gente chama de uma ejaculação seca. Tá? Não tem líquido para sair. Mas atinge o orgasmo. O orgasmo é uma sensação cerebral. Tá? Então, o orgasmo ele inteiro no nosso cérebro. O orgasmo ele acontece no mesmo momento que tem a contração da musculatura perineal.
mas ele é uma sensação cerebral. Então, ele continua tendo orgasmo, ele continua tendo essa contração da musculatura, né, perineal, a musculatura do períneo, mas não vai ter nada para sair, não vai ter esperma para sair. O que às vezes acontece, sair um pouquinho de urina, né? Pode acontecer na hora do orgasmo, né? Então a gente sempre recomenda para os pacientes, vão urinar antes da relação sexual, se preparem para a relação sexual. Tá? Isso a gente tem que conversar com todos, isso aí vai acontecer com todos. Além disso, existe o risco da disfunção erétil. Isso é um risco que vai acontecer em mais ou menos 50% dos pacientes, tá? Vão ter alteração da ereção. Claro que a gente hoje em dia tem muita coisa para oferecer para esses pacientes para melhorar a ereção deles, né? Ele tem remédio, seja tadalafila de uso diário, que praticamente todos vão sair no pós-operatório, a imensa maioria vai sair com a tadalafila de uso diário no pós-operatório. Às vezes isso não é suficiente, a gente tem que fazer o uso de outras medicações, como a sildenafila, né? O nosso famoso Viagra. Às vezes isso não é o suficiente, a gente tem hoje em dia injeções que podem ser feitas no próprio pênis, o próprio paciente se injeta a medicação que dá uma ereção instantânea, né? Que isso essa injeção a maioria dos pacientes responde. E quando nada disso funciona, existe ainda a possibilidade de colocar uma prótese peniana. O que é a prótese peniana? É uma haste metálica em volta de silicone, né? A gente abre ali o pênis, isso não é feito no momento da prostatectomia radical, é feito depois, se o paciente ficar com disfunção erétil que não responde à medicação, e essa prótese é colocada dentro do pênis e o paciente vai estar sempre pronto para ter a sua relação sexual sempre que quiser. Tá? Então tem um arsenal de recursos. Tem um arsenal de recursos que a gente pode lançar a mão para ajudar o nosso paciente. Tu perguntaste também em relação à incontinência, também outro fator que a gente, né, outro quesito que a gente tem que conversar com os pacientes, né? Alguns deles vão ficar incontinentes, tá? Isso com todos, assim, de novo, cirurgia não é mágica, a gente vai ter a maioria dos pacientes que não vão ficar perdendo urina, mas vai ter alguns que vão ficar, sim. Claro que vai ser possível você fazer fisioterapia, algumas medicações, mas alguns mesmo com tudo isso não vão conseguir ficar livres da incontinência. E a robótica reduziu esses riscos? Não, esses riscos não, Roberto. Se mantém. Esses riscos se mantêm, são inerentes da técnica cirúrgica. Já que comentamos sobre essa associação de cuidados, fatores de risco para a próstata e para o coração, lembrei de um tema polêmico que conversamos com os cardiologistas, ainda mais dos teus pacientes, que muitas vezes praticam esportes e acabam fazendo um uso de esteroide anabolizante. É óbvio que não são todos, mas alguns acontecem. Ou essa onda que anda de reposição de testosterona em níveis acima do fisiológico. Isso aumenta o risco de câncer de próstata? Roberto, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, assim, a gente nunca deve fazer reposição sem indicação. Tá? Vamos falar da indicação da reposição de testosterona. Então, são aqueles pacientes sintomáticos, ou seja, que têm sintomas de hipogonadismo, ou seja, perda de distrofismo muscular, tem, né, daqui a pouco ele tem baixa libido, ele está se sentindo deprimido, né, e acompanhado de uma dosagem de testosterona no sangue abaixo de 300. Tá? Então, para ser feita a reposição, tem que preencher esses critérios. Tá? E nunca fazer da forma suprafisiológica. Então, esse paciente que está, né, preenchendo esses critérios, a gente pode procurar levar a testosterona dele para o normal. É comum, às vezes, os pacientes quererem, né, níveis estratosféricos de testosterona. Isso eu não faço, e a gente não deve fazer, porque vai aumentar o risco cardiovascular, vai aumentar o risco dele prostático, então a gente não pode fazer isso. Perfeito. Deixa eu te perguntar, pegando esse gancho da testosterona, o adulto justamente da idade que tem que fazer a avaliação lá 50 e poucos anos, é quando começa a ter já alguma baixa de testosterona, exato, né? Exato. Fisiológica. Exato. Né? Esses sintomas tu já chegou a falar, ok, tudo bem. O que tu acha, assim, na tua opinião, do homem de 50, 60 anos de idade, ativo sexualmente e tal, o que tu acha que é o parâmetro legal de se ter de testosterona? É como se fala, assim, é no normal, mas o mais próximo do mais alto lá, normal, lá é alto, baixo, existe uma dosagem ou é mais sintomático isso? André, assim, ó, a recomendação da Sociedade Americana de Urologia é nunca repor se ele tem pelo menos 300, tá? Porque a gente não vai ter grandes ganhos no restante a não ser aumento de libido. A libido, sim, é irritabilidade, então isso sim, vai aumentar a libido, irritabilidade, mas se tem 300 eu não estou autorizado a repor.
Mas assim, vou te dar um exemplo. Ele estava com 250, vamos dar Perfeito. exemplo. Tu repôs, tá? Chegou a 300, já para a reposição ou tu deixa chegar a 500, 600? O que acontece? Que é uma... a gente procura sempre deixar ele mais ou menos na metade do range ali, da normalidade. A recomendação da Sociedade Americana de Urologia é deixar ele na metade do range de normalidade. Metade da normalidade que vai ser aí 500, 600. Entendi. E a gente tem aí várias opções de repor. A gente pode repor essa testosterona em forma de gel, a gente pode repor essa testosterona em forma de injeção, que tem preparações, né, que são vendidas em farmácia normal. Né? Que tem injeções que podem ser feitas a cada 15, 20 dias, tem injeções que são feitas a cada 3 meses. Então, hoje em dia, tem um arsenal muito grande de possibilidades, seja com gel, seja com injetáveis, que podem ser feitos. Me fala uma coisinha também sobre a legislação médica e tal, sobre o uso de testosterona no Brasil. Assim, André, assim, a gente tem que procurar seguir algum guideline das sociedades, isso aí, e que infelizmente alguns colegas não estão seguindo, mas é isso que eu te disse. Eu sigo o guideline da Sociedade Americana e Brasileira de Urologia. Se todos seguirem, né, as diretrizes e guidelines, a gente não vai ter problema. Eu acho que isso aí tem colegas que às vezes nem até são de outras especialidades e fazem uso indiscriminado da testosterona. Isso aí a gente tem que acabar com isso aí. Assim, é comum uma consulta no consultório, o pessoal me procurar, assim, a única razão é ele quer repor testosterona. E a gente vai lá e dosa a testosterona dele, está normal. Às vezes me dá muito trabalho tentar convencer ele que ele tem que parar de fumar, que ele tem que emagrecer, que ele tem que fazer atividade física, que é isso que vai melhorar a vida dele, até a vida sexual dele, que não vai ser levando um pouquinho mais a testosterona para cima. Isso é importante falar sobre as regras que a gente tem, né? De não uso de testosterona para fins estéticos, né? Exato, isso é importante deixar bem claro isso, né? Que a gente tem essa proibição para fins estéticos, mas para fins de tratamento, obviamente, que siga os critérios que tu acabaste de falar, esse é o padrão ouro, né? Já conversamos sobre a saúde do homem como um todo, sobre hiperplasia, câncer de próstata, mas, por favor, já comenta conosco alguns outros tumores que os urologistas também tratam. Quais outros mais frequentes? Vamos lá, Robertinho. Então, assim, ó. Um tumor que é comum da gente tratar, tá, é o tumor de bexiga. Tá? E quem que vai ter o tumor de bexiga? De novo, né, aquele pessoal que está fumando. Então é um alerta para o pessoal, parem de fumar. Então o cigarro vai fazer mal não só para o pulmão, mas também para a bexiga. Então aumenta muito a chance desse paciente ter um câncer de bexiga, desse ou dessa paciente. Tá? Então aquele paciente que começou com sangramento na urina, hematúria, né, principalmente se ele tem mais de 40 anos e é tabagista, ele tem que procurar auxílio médico, ele vai ter que fazer uma investigação desse sangramento na urina. Né? Às vezes a gente encontra um tumorzinho de bexiga, que quando é pequeno eu consigo lá por via endoscópica, eu vou lá pela uretra e consigo resolver. Mas se a gente perde o timing, perde o tempo, esse tumor ele pode ir adiante, né, e levar a óbito o paciente. Além do tumor de bexiga, também temos tumor de rim e de testículos. Exato, vamos lá. Vamos falar do de rim primeiro. O tumor de rim, ele tem alguns fatores de risco. De novo, a gente tem que, né, parece que está batendo na mesma tecla, mas assim, tumor de rim, quais são os fatores de risco? De novo, obesidade, de novo, cigarro, e a gente vai ter um outro fator de risco que é a hipertensão. Tem estudo mostrando que pacientes hipertensos têm um risco maior de câncer de rim. Tá? Claro que tem coisas que a gente não tem como fugir, como a nossa genética, né? Os nossos antepassados, isso aí a gente não tem como mudar, mas a gente tem como ter uma vida saudável. O outro tumor que perguntaste, Roberto, é o tumor de testículo. Esse aí cabe um alerta importante. O tumor de testículo é o tumor do jovem. Até agora a gente só falava tumor do pessoal de mais idade. O tumor de testículo é o tumor do jovem. O tumor dos 20 aos 40 anos de idade é a principal faixa etária cometida por tumor de testículo. Então esse jovem, né, que daqui a pouco às vezes é no banho, às vezes ele, né, tá se manipulando ali a bolsa escrotal e ele sente um nódulo. Alerta, vá procurar o médico. Então esse nódulo no testículo ele pode ser um tumor de testículo. Né? Então não é porque é jovem que não tem risco de ter câncer. Então procure o médico vai palpar o testículo, normalmente vai fazer uma ultrassonografia para confirmar se tem um nódulo, e tendo um nódulo, né, no testículo, muitas vezes a gente acaba tendo que tirar o testículo, né, para tirar o tumor. Para resolver isso. Para resolver o problema.
André, que conversa esclarecedora, hein? Não, conversa muito boa. Tirei dúvidas aqui também, minha que eu tinha também, né? E tenho certeza, muitas dúvidas nos nossos... Mas tu é um guri, tu nem chegou nos 45 ainda. Não, eu que tô preocupado. Não, já tô com 52 já. Tô com 52. Henrique, e quem quiser, quem assim como eu já se preocupou, ou tem um amigo, que o pessoal geralmente chega no consultório dizendo que tem um amigo. Tem um amigo. Voltando ao assunto do consultório, nós sabemos que os homens acabam enrolando muito para cuidar da sua saúde. Muito. E muitas vezes a mulher tem um papel importante nisso. Como é no dia a dia do consultório? Roberto, assim, de novo, é uma consulta muito, muito frequente que eu tenho. O paciente ele vem, né, vem trazido pela mulher, a mulher que traz ele ao consultório. E que bom, mulheres, tragam seus maridos ao consultório, tragam seus companheiros para consultar o urologista. Né? Isso é um alerta importante. Às vezes eles estão fugindo dessa consulta e são vocês que conseguem trazê-los para consultar conosco. Então façam isso. Né, ajudem o seu companheiro a ter mais saúde, porque a mulher ela se acostuma a cuidar dos filhos, ela acostuma a ter essa rede de cuidados. Então cuidem também do seu companheiro e tragam ele para consulta com o urologista. E para quem quiser marcar uma consulta contigo, como faz? Eu atendo, né, na Clínica Isaacson, nossa clínica ali na Rua Padre Anchieta, número 2675, né? Fica a Anchieta entre a Avenida Bento Gonçalves e Argolo, o telefone é 32 22 20 30. Quem quiser me procurar nas redes sociais, Instagram, Henrique Isaacson, vai me encontrar sem problema. Prazer ter falado contigo, meu amigo. Muito bom ter falado contigo, né? E agradecer mais uma vez o convite de vocês aí, né? Por estar participando aí nesse belo programa aí que eu falei desde o início, desde a primeira vez que eu vim, eu falei que ia vingar, né? Como a gente diz, né? E está vingando, está indo muito bem. Sabe que nós já estamos organizando uma terceira vinda, porque quem vem 3 vezes ganha um direito a pagar um boleto do podcast. Isso, e pede música no Fantástico. Pede música no Fantástico. Isso aí. Henrique, deixa uma mensagem para quem está te assistindo, identificou algum desses sintomas ou identificou que alguém na sua casa está passando por essas dificuldades. É isso aí, pessoal. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, se cuide. Né? Reserve um momento do seu dia, um momento do seu mês, do seu ano para se cuidar. Faça isso. Isso vai, muitas vezes, essa decisão que, né, a gente toma, hoje eu vou marcar a minha consulta, hoje eu vou fazer a minha revisão. Às vezes essa decisão pode mudar a sua vida. André, alguma mensagem para o pessoal que está nos assistindo? Justamente o que ele acabou de falar, né? Uma das coisas que a gente sempre tem muito, né? O tabu de urologista, né? Com medo disso, com medo daquilo. O Henrique já nos esclareceu tudo aí. E fica a dica, né? Que as pessoas realmente procurem os homens dessa idade de 45 em diante aí, nos fatores de risco que o Henrique falou, realmente procurem o urologista, né? Procurem o nosso querido convidado aí para fazer uma avaliação, que eu fiquei sabendo que ele é bem delicado, bem querido. Ganha muitos presentes, Henrique? Não, o Natal, quiser me mandar presente, posso. Flores, não recebe depois flores. Se quiser mandar um presente, quiser, eu aceito. Mas o Henrique acho que é um dos homens que mais atende as pessoas aqui na cidade. Todo mundo me encontra e diz, Roberto, pô, tem um tio, tem um amigo, tem um fulano que já consultou com o Henrique, manda um abraço para ele. Tá vendo só? Não, já vou reservar minha consulta, vou garantir, tô chegando aos 45. É isso aí. E todo mundo tem que ter o seu urologista, né, para acompanhar por toda a vida. Porque uma consulta que começa nessa etapa da vida e se prolonga, né, Henrique? Exato, Roberto, assim, é importante a gente ter uma continuidade porque assim, é importante a gente conhecer o paciente. Então, eu tinha um professor meu que me dizia o seguinte, Henrique, a gente não pode ver o PSA como uma foto, a gente tem que ver ele como um filme. Então, para a gente ter essa sequência desse filme, é importante que o paciente vá todo ano consultar com o seu urologista, que mantenha essa frequência de consultas. Excelente, Henrique, muito obrigado. André, sem palavras, foi uma honra estar mais uma vez ao teu lado aqui, ombreando. Não, eu que agradeço. Nessa conversa. E, pessoal, por hoje nós acabamos por aqui, mas o Dr. Henrique está nas suas mídias, nas mídias do Fala Meu Doutor, à disposição para esclarecer mais dúvidas. Continue conosco toda terça-feira às 19 horas. Aproveita e já envia agora pelo grupo de WhatsApp para toda a família, que tem várias dicas que vão salvar muitas pessoas. Aguardamos todos vocês para terça que vem estarmos com mais um assunto muito interessante e colegas relevantes. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.